Boa noite, graça e paz, irmãos. Hoje está bastante quente, essa máscara está matando, né? Mas a gente precisa continuar. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite e podemos meditar na palavra do Senhor. Abra comigo lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 34. Atos 16, do 16 ao 34. Eu preguei na primeira semana sobre alegria, o quanto nós devemos ser felizes ao máximo. O cristão ou o ser humano, ele foi criado por Deus para ser feliz ao máximo. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus, e precisamos então ser felizes ao máximo. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela honra a Deus. Consequentemente, a nossa tristeza desonra a Deus, a nossa insatisfação, a nossa murmuração. Por isso que devemos ter uma satisfação plena em Deus. E no segundo domingo eu preguei sobre inconformados com este mundo. Então, se de um lado eu preciso ser feliz ao máximo para honrar a Deus, por outro lado eu preciso também ser inconformado com as coisas deste mundo. E hoje eu quero unir esses dois pensamentos nessa história aqui do apóstolo Paulo e do seu companheiro Silas. Vamos ler então Atos 16, do 16 ao 34. Uma leitura um pouco extensa, mas uma bela passagem da palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Meus irmãos, Paulo e Silas, eles estavam alegres ao máximo e inconformados ao máximo, porque não é possível você sair em missão sem essas duas características. Não é possível você sair em missão para cumprir a vontade de Deus se você não estiver alegre ao máximo, mas também conformado.
alegre pelo privilégio de servir a Deus, alegre pelo privilégio de fazer parte da obra salvadora de Deus na vida das pessoas, ao mesmo tempo inconformado pelo pecado que está no mundo, pelo pecado que escraviza as pessoas, pelo pecado que leva as pessoas para o inferno, pelo pecado que tem corrompido o homem, a mulher, a sociedade no geral, os nossos governantes. Então é preciso essa mistura de alegria e de inconformismo na missão para realizar a vontade de Deus. É preciso tudo isso, porque o pecado do mundo exige inconformismo e a obediência à vontade de Deus exige alegria. Não é possível obedecer a Deus se não estiver alegre. Não é possível obedecer a Deus se não estiver satisfeito nele. E não é possível sair em missão para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para se dedicar à obra de Deus, se não tivermos também um pouco de inconformismo com as coisas que acontecem no mundo e com o pecado que muitas vezes nós mesmos tropeçamos nele e caímos. É preciso essa junção de alegria e inconformismo. Meus queridos, nesse texto nós aprendemos que a alegria e o conformismo na missão geram uma tomada de decisão. Quando Paulo e Silas saíram em missão, eles estavam alegres. Eles saíram juntamente com as pessoas buscando o lugar de oração, o lugar onde as pessoas se encontravam para orar. E naquele trajeto que Paulo fazia todo dia para chegar nesse lugar de oração, uma mulher, uma jovem, os seguia repetidamente, aquilo foi se repetindo, e essa jovem, possessa de um demônio adivinhador, ficava falando: olha, esses homens aí vos anunciam a salvação. Diz aqui no versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens não são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É impressionante que até o demônio estava aqui pregando o Evangelho. Até o demônio não resistiu ao poder de Deus. O demônio, através daquela jovem, ficou pregando: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos pregam o Evangelho da salvação. Já pensou? Até o demônio, na boca dessa jovem, estava falando a verdade. Nem sempre o diabo usa as pessoas para falar mentira. Na verdade, o diabo não estava usando, Deus estava ali no controle da situação. E Deus usa essa jovem endemoniada para falar uma verdade. Mas essa alegria de Paulo e esse inconformismo na missão levou a tomar uma decisão. E a decisão era continuar ouvindo isso a cada dia, a cada momento, ou expulsar aquele demônio daquela jovem. Então Paulo toma uma decisão. Ele se volta para aquela jovem possessa de um espírito adivinhador e ele diz, versículo 18: isso se repetia por muitos dias. E Paulo então, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora retirou-se. É preciso alegria para servir a Deus juntamente com o povo. É preciso inconformismo contra as obras do diabo. E nesse texto Paulo mostra alegria em servir junto dos irmãos, mas também conformismo com a obra do diabo na vida daquela jovem. Ele se volta para ela, então expulsa aquele demônio. Sem fazer espetáculo, sem fazer show, sem fazer entrevista com o diabo, sem colocar microfone na boca dele, sem dar espetáculo, sem chamar a atenção. Paulo simplesmente se volta com toda a autoridade que ele tem em nome de Jesus. Ele diz: espírito, sai dela em nome de Jesus. E na mesma hora aquele espírito a deixou. Quando nós estamos em missão, meus queridos, precisamos demonstrar alegria. E precisamos demonstrar inconformismo. Haverá momentos na nossa trajetória como servos de Deus, porque todos nós somos servos de Deus. Haverá momentos que devemos tomar decisões, movidas pela alegria ou movidas pelo inconformismo, mas nós não podemos sujeitar-nos a uma obra que não é de Deus, a uma situação que não é de Deus. Não podemos nos sujeitar a uma zombaria do diabo.
É preciso tomar decisões em meio à missão, decisões que muitas vezes não vão agradar as pessoas. E nesse caso não agradou aos senhores daquela jovem, que ficaram agora indignados com Paulo e Silas, porque viram o seu meio de ganhar dinheiro e por água abaixo. Quando Paulo então expulsa o demônio daquela jovem, ela perde então esse poder maligno de adivinhação. Meus queridos, será que há algo na nossa vida que atrapalha a nossa relação com Deus, que deve ser expulso? Paulo expulsou um demônio da vida de uma jovem que estava tanto atrapalhando essa jovem de conhecer a Deus e seguir a Deus, como estava também de alguma forma atrapalhando o ministério de Paulo. E Paulo expulsa esse demônio. Será que existe alguma coisa na minha, eu tenho que me avaliar, e cada um de nós? Será que existe algo na nossa vida que está atrapalhando nossa relação com Deus e deve ser expulso, expelido? Se existe, por que nós já não tomamos a decisão de expulsar isso de nós? Por que nós não tomamos a decisão de tirar isso de nós? E se eu não tenho força para tirar isso da minha vida, que eu possa buscar essa força em Deus e me consagrar a Deus, para que Deus me cure, me sare, me liberte de algumas coisas que têm atrapalhado a minha relação com Ele, me prendido em certas situações ou práticas, ou me mantendo cativo no pecado, ou num certo modo de viver ou de pensar que me afasta de Deus, que não permite que eu viva a vontade de Deus, o melhor de Deus para a minha vida. É preciso ser expulso qualquer tipo de pensamento, prática, ação, que muitas vezes não é do diabo, não é uma possessão demoníaca, mas são comportamentos, são manias, são apegos, costumes que nós não nos expulsamos de nossas vidas para nos consagrar a Deus como deveríamos. É preciso, irmãos, ter certas coisas expelidas de nós, para que a nossa vida com Deus seja frutífera a cada momento. Alegria e inconformismo na missão gera tomada de decisão, que seja essa a sua decisão. Se algo precisa ser expulso, para que eu viva a vontade de Deus na minha vida, eu preciso fazer isso. Tomar essa decisão de abandonar qualquer coisa que atrapalhe a minha relação com Deus. Em segundo lugar, alegria e conformismo na missão gera milagre. Paulo foi preso com Silas, ele foi açoitado juntamente com Silas. O carcereiro recebeu a ordem de prender muito bem guardados Paulo e Silas, e ele leva Paulo e Silas para o interior da prisão. Eu acredito que já é a chamada solitária, talvez, naquela época. Mas ali milagres começam a acontecer. Primeiramente, o milagre de suportar a dor por amor a Cristo. A alegria e o inconformismo na missão gera o milagre de suportarmos a dor por amor a Cristo. Porque quando nós saímos em missão, devemos sair esperando algum tipo de sofrimento, algum tipo de oposição. E Paulo e Silas sabiam que iam enfrentar esse tipo de coisa, porque eles já tiveram experiências anteriores. Mas o milagre é justamente nós suportarmos sofrimento por amor a Jesus. Isso é um milagre. Porque, humanamente falando, nós fugimos da dor. Nós tratamos rapidamente qualquer ferida em nosso corpo. Nós não gostamos de dor, não gostamos de sofrer, isso é natural do homem. Mas imagine você suportar a dor por amor a uma causa, por amor a uma pessoa, e isso é um milagre. Isso é um milagre. Quando homens e mulheres suportam sofrimento por amor a Cristo, o milagre já está acontecendo. O milagre da plena satisfação em Deus em meio ao sofrimento. Versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles oravam, eles cantavam, porque o milagre da plena satisfação em Deus estava acontecendo e era real na vida deles. Quando a gente vê Paulo e Silas presos, com os pés e mãos amarrados no tronco,
numa posição totalmente desconfortável depois de receberem açoites. E eles estão orando e louvando a Deus. Eu me lembro do povo de Israel, quando Moisés os tira do Egito, eles ficam murmurando diversas e diversas vezes, murmurando, até o ponto de Deus falar: Moisés, dá licença que eu vou matar todo mundo, eu vou destruir esse povo já não aguento mais. Aí Moisés: não, Senhor, não faça isso. O que vão falar? Vão falar que o Senhor os tirou do Egito para os matar no deserto. Vão falar que o Senhor não é um Deus todo-poderoso para cuidar do seu povo. Olha, interessante esse diálogo de Moisés com Deus, né? Nos ensina muita coisa. A gente aprende muitas vezes que a gente não pode ter esse tipo de conversa com Deus, né? Deus é um Pai e Ele ouve até mesmo os nossos questionamentos, nossos diálogos com Ele. Mas olha a diferença de Paulo e Silas. Estavam orando e cantando em meio ao sofrimento, porque é o milagre que estava acontecendo na vida deles. O milagre da transformação, o milagre da regeneração, o milagre da salvação que já havia acontecido na vida deles, e era esse milagre que os levou também a sair em missão, para que as outras pessoas pudessem ter essa mesma alegria, essa mesma satisfação em Deus que eles tinham, não importando as circunstâncias. Meus irmãos, o milagre também de transformar o invisível estava acontecendo ali. No versículo 25, mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os outros presos escutavam. Os outros presos que não conheciam Paulo não os conhecia. Paulo foi levado com Silas para o interior da prisão. Paulo não teve tempo de conversar com nenhum outro preso, mas os presos escutavam Paulo e Silas orando e cantando. O que será que eles oravam? O que será que eles cantavam? Nós não sabemos, mas os outros presos escutavam. E quando aconteceu um milagre ali, um terremoto que abriu as celas e soltou as cadeias das mãos, o que aconteceu? O que aconteceria em qualquer prisão hoje no Brasil? Uma debandada geral, né? Os presos ficaram lá, todos quietos, porque o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Ou seja, o milagre de transformar o invisível. Quando nós saímos com alegria e conformismo para a missão, isso gera o poder de transformar o invisível. Porque quando eu e você nos entregamos à vontade de Deus, nós não sabemos, nós não vemos o que está acontecendo no coração e na vida das pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo. Quando Paulo está orando e cantando com Silas, ele não imagina o que os outros presos estão pensando. Ele não imagina o que está acontecendo no coração dos outros presos. Paulo não sabia o que estava acontecendo, mas o milagre estava acontecendo. Esse milagre invisível, que nós nunca vamos saber nesse mundo. O quanto a nossa vida, o quanto a nossa dedicação transformou a vida das pessoas. Sabe, isso deve nos motivar, isso deve nos emocionar, isso deve nos cativar, isso deve nos encher de alegria, de gozo em saber que a nossa dedicação a Deus, a nossa alegria em servir a Deus, o nosso inconformismo com o mundo, com o pecado que tão de perto nos odeia, que temos que nos libertar, gera na vida das pessoas. A gente para notar somente aquelas pessoas que não gostam do que nós falamos, que não gostam de como nós vivemos, que não gostam da forma como nós, por sermos cristãos. A gente se incomoda tanto com isso e deixa de enxergar muitas vezes o impacto na vida de outras pessoas, a transformação na vida de outras pessoas. Meus amados irmãos, eles não fugiram. Eles não fugiram porque foram transformados pelo poder de Deus. Poder transformador da oração, o poder transformador da palavra, do louvor, da adoração dos crentes. Crentes orando, crentes louvando, pessoas ouvindo e sendo transformadas.
A gente acha que as pessoas só vão ser transformadas se estiverem entre quatro paredes. A gente só acha que a pessoa só vai se converter se ela estiver dentro de um templo. A gente só acha que o milagre só vai acontecer se ela estiver junto conosco. Mas alguém pode passar na calçada, ouvir a palavra de Deus e ser transformado. O milagre pode acontecer na vida dele. E eu nunca, e nem você, vamos nunca saber disso. Aqueles presos, eles não fugiram, porque eles entenderam que eles não estavam presos. Você só foge quando você entende que está preso. Talvez até ouvirem a palavra de Deus, daquela forma, com aquele poder, de dois homens que foram açoitados e presos no interior, com pés e mãos presos no tronco. Aqueles demais presos, eles não fugiram porque naquele momento eles entenderam o que é estar preso. E eles perceberam que eles não estavam presos. Eles entenderam que prisão é estar longe de Deus. Prisão é estar afastado de Deus. Prisão é estar vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Eles entenderam isso. E quando eles foram transformados pelo aquele testemunho, por aquele poder da oração e do louvor, eles entenderam pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, falando em seus corações, que eles não estavam mais presos. Eles entenderam que a liberdade é em Deus. Meus irmãos, o Evangelho se espalhou pelo mundo, talvez não tanto por Paulo, por Pedro, mas por pessoas anônimas como essas, que saíram da prisão depois, e foram pregando o Evangelho para locais que Paulo nem chegou, que Pedro nem chegou. Isso é maravilhoso, saber que Deus está no controle da sua obra. E por último, aconteceu o milagre da salvação. Versículo 30 a 34, eu quero repetir essa leitura. Versos 30 a 34. Então, depois que houve o terremoto, ninguém fugiu, nenhum preso fugiu. O carcereiro ia até se suicidar, achando que os presos haviam fugido. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, aqui é o carcereiro perguntando, né? O carcereiro pergunta, depois de tudo aquilo: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja bem, o que levou Paulo e Silas à prisão? Foi uma acusação de que Paulo e Silas, estes homens, eles pregam costumes que a nós romanos, veja versículo 21, eles propagam costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Mais ou menos assim, eles pregam uma religião que nós não podemos praticar nem receber porque somos romanos. Foi isso que levou Paulo e Silas à prisão. Não foi o fato de expulsar o demônio da jovem, mas foi essa acusação de que eles pregavam costumes ou uma religião que eles não podiam praticar porque eram romanos. O carcereiro era romano. E o carcereiro sabia dessa acusação. Só que essa acusação cai por terra pelo convencimento do Espírito Santo no coração dele. E ele pergunta: o que faço para ser salvo? Essa é a pergunta que todo homem, todo ser humano deveria fazer na vida. O que eu faço para ser salvo? O que levou tão rapidamente um homem que era contrário ao que Paulo pregava, contrário ao Evangelho, o que levou esse homem a agora entender que aquilo que Paulo pregava era verdade, e ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Uma coisa importante aqui é que aquele homem entendeu que não era salvo. Aquele homem entendeu que ele precisava de uma salvação. Aquele homem entendeu que se ele continuasse vivendo daquela forma, ele iria ser condenado. O destino da sua alma não seria um destino agradável. E por isso ele pergunta: o que faço para ser salvo? Essa é a pergunta que todo homem, todo ser humano deveria fazer. E Paulo responde: crê no Senhor Jesus. Versículo 31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A resposta para essa pergunta é que somente em Cristo há salvação. A salvação não está na religião. A salvação não está
na filosofia. A salvação não está na prática de qualquer tipo de costume. Não está em qualquer modo de viver. A salvação está na pessoa de Cristo. A salvação não está na sabedoria humana. A salvação não depende de uma pessoa qualquer. A salvação depende de Jesus, o Deus homem. Aquele que morreu por mim, por você. Aquele que assumiu o nosso pecado na cruz. Aquele que sofreu a dor que era minha, a sua. Aquele que apagou na cruz a nossa dívida. E esse carcereiro, ele entende tudo isso porque ele era um homem da lei. Ele era um homem que julgava as pessoas, era um homem que prendia por causa de acusações. E ele entendeu muito bem que agora, diante de Deus, ele era um réu. Ele era um culpado. E agora o homem que prendia as pessoas, ele diz: eu preciso ser liberto. Eu preciso ser salvo. Eu preciso que alguém me liberte. Como é que isso acontece? Como que eu faço para encontrar essa salvação, essa liberdade? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você não pode ser salvo por nenhum outro meio. Por nenhum outro meio. Você não pode ser salvo achando que é uma pessoa boa, porque você não é, nem eu sou. Nós somos maus. Somos pecadores. Você não pode apostar para o final da vida e chegar no portão do céu e ver o que é que vai dar. Tem gente que fala assim, né? Vamos ver o que é que vai dar no fim, né? Se Deus achar que eu mereço, o São Pedro abre a porta do céu. Ninguém merece. Ninguém merece a salvação. Por isso que é pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém, nenhum homem se glorie. Ele continua o texto, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Olha que interessante. Quando alguém se converte, a primeira coisa que acontece com alguém que se converte a Deus, ele começa a servir. Ele começa a servir o próximo. Ele começa a trabalhar. E o carcereiro começou aqui a lavar as feridas de Paulo e Silas. Logo em seguida, ele foi batizado. Hoje demora um pouco mais, né, para ser batizado. Mas, você vê, a pessoa se converte, ele já começa a se envolver com as coisas de Deus. Depois ele é batizado. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, olha, a comunhão, não recebe em casa, tem uma refeição juntos, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria por ter crido em Deus. Meus queridos, o milagre da salvação começa com o testemunho dos salvos. O milagre da salvação começa com o meu e o seu testemunho. O milagre da salvação não começa com barulho, não começa com estardalhaços. O milagre da salvação não começa com campanhas. O milagre da salvação não começa com show evangélico. O milagre da salvação começa com testemunho, meu e seu, testemunho de vida. Testemunho de louvor, testemunho de adoração, testemunho de dependência, testemunho de alegria e testemunho de inconformismo com o pecado. O milagre da salvação começa a partir do nosso testemunho. E o Espírito Santo começa a mover o coração das pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, ao ponto de levá-las a crer na palavra, a crer no Evangelho. A maneira como nós nos relacionamos com Deus gera impacto aos que estão próximos de nós. Da mesma forma que Paulo e Silas causou impacto na vida daquelas pessoas. O impacto pode ser positivo, pode ser negativo, mas algum impacto acontece. Já parou para pensar que tipo de impacto a minha vida cristã está gerando nos outros?
tipo de impacto o meu testemunho cristão está gerando nos outros? Será que está gerando milagre de salvação? Será que está gerando transformação do invisível? Ou será que o meu testemunho está causando impacto negativo nas pessoas? Já ouviu aquele tipo aquele tipo de comentário? Para ser crente igual aquele, eu não quero. Ou seja, é esse o impacto que aquela pessoa está gerando no outro. Ao ponto do outro dizer, ser crente como ele, ser crente como Daniel, eu não quero. Se for para ser crente assim, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. A maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu vivo, vai gerar um impacto na vida das pessoas. Que o impacto seja um impacto de milagre, seja um impacto de transformação, seja um impacto de poder, seja um impacto de salvação de almas, pelo poder do Evangelho de Deus. Meus irmãos, às vezes milagres acontecem sem mesmo precisarmos pedir. Porque Paulo e Silas não pediram, Senhor, manda o terremoto. Senhor, faz essas portas abrirem, faz essas cadeias se soltarem. Não, eles somente louvavam e cantavam e oravam. E Deus realiza um milagre poderoso ali. Um terremoto abala os alicerces daquela cadeia, as portas se abrem. Mas eles não precisam fugir, fazer algo errado. Não é? Aos olhos humanos era fugir, estavam errados. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, milagres acontecem sem mesmo precisarmos pedir. Que bênção, né? Por isso, meus irmãos, descanse em Deus. Eu e você precisamos descansar em Deus. Deixar a preocupação exagerada de lado, a ansiedade, que rouba a nossa alegria, a nossa plena satisfação em Deus, e que nos desvia de realmente vivermos numa vida de inconformismo com as coisas erradas deste mundo, com o sistema de valores, não é, corrompidos deste mundo. A alegria e o conformismo são ingredientes dispensáveis para o crente viver no centro da vontade de Deus. Foi isso que fez Paulo e Silas saírem em missão. E foi isso que fez com que o Evangelho chegasse a tantas pessoas, causando tantos milagres, tanta vida transformada. Que seja isso que mova eu e você. Né? Que seja a alegria de um lado, o conformismo do outro. A sairmos em missão, para ver o poder de Deus se manifestando em nós e através de nós, realizando milagres através de nós. E milagres que nós nem vamos perceber, mas o impacto que uma vida vivida no centro da vontade de Deus gera é esse. Causa transformação, gera milagres. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com os irmãos. Que seja um momento de... Seja um momento de arrependimento. Seja um momento, esse momento de oração, seja um momento de análise. Seja um momento de mudança, de tomada de decisão. Que seja um momento no qual nós possamos estar buscando viver uma vida que gere impacto naqueles que estão à nossa volta, através da nossa própria transformação. O que deve ser mudado na minha vida, para que a minha vida gere esse impacto positivo de transformação, de milagre, que leve outros a se libertarem daquilo que os prende, que os escraviza e que os mantém longe de Deus. Que Deus possa nos usar. Vamos orar. Pai querido, trabalha em nós, Senhor. Continua trabalhando em nós. Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia da vinda de Jesus. Às vezes parece que essa obra foi interrompida, foi paralisada. Parece que a gente estacionou e não sai do lugar, e não evolui, que não cresce. Parece que espiritualmente a gente não produz nada por algum tempo. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Volta a trabalhar na nossa vida. Volta a trabalhar nesse projeto de pequenos cristos que nós somos como cristãos. Volta a trabalhar em nós.
Volta a renovar a alegria da salvação em nosso coração. Volta, Senhor, a nos ajudar a viver uma vida de plena satisfação em Ti, Senhor. Volta a nos ajudar a vivermos alegres em Ti, mas também conformados com o pecado do mundo, com o pecado que nos rodeia e com o pecado que muitas vezes nós acariciamos, alimentamos. Ó Deus, nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Continua, ó Deus, demonstrando o Teu amor, a Tua graça que nos alcançou. E continua, Senhor, nos usando para sermos canal de bênção na vida de outras pessoas. Canal de milagre na vida de outras pessoas. Que nós possamos ter a certeza que aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, possam ser impactados de uma maneira positiva. De uma maneira que eles possam não poder se desculpar naquele dia final, de não ter ouvido o Evangelho, de não ter visto um testemunho de um verdadeiro cristão. Ó Pai querido, que possamos ser o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvam, mas também para aqueles que não querem, por rebeldia, crer, mas não vão ter desculpas diante do Senhor, porque viram na nossa vida verdadeiros homens e mulheres de Deus. Temos uma grande missão pela frente, difícil, que vai, por um lado, talvez causar sofrimento, mas por outro lado, um sofrimento que não vai apagar a alegria, o louvor, a oração, como foi com Paulo e Silas. Assim seja conosco, em nome de Jesus. Amém.